Ainda nas disposições gerais sobre os impostos, temos o artigo 18A. Diz assim: para fins da incidência do imposto de que trata o inciso 2 do caput do artigo 155 da Constituição Federal, os combustíveis, o gás natural, a energia elétrica, as comunicações e o transporte coletivo são considerados bens e serviços essenciais e indispensáveis, que não podem ser tratados como supérfluos. Essa redação faz referência ao ICMS, que é o imposto previsto no 1552 da Constituição Federal. E aqui a gente tem, com status de lei complementar, o CTN dando algumas diretrizes que os fatos geradores do ICMS devem levar em consideração na hora de estabelecer suas alíquotas e os demais elementos pertinentes nessa tributação. Parágrafo único. Para efeito do disposto nesse artigo, 1. É vedada a fixação de alíquotas sobre as operações referidas no caput desse artigo em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços. 2. É facultada ao ente federativo competente a aplicação de alíquotas reduzidas em relação aos bens referidos no caput deste artigo, como forma de beneficiar os consumidores em geral. E 3. É vedada a fixação de alíquotas reduzidas de que trata o inciso 2 desse parágrafo para os combustíveis, a energia elétrica e o gás natural, em percentual superior ao da alíquota vigente por ocasião da publicação desse artigo. O artigo 18A, então, nos disse que combustível, energia elétrica, comunicação e transporte devem ser considerados elementos essenciais à vida das pessoas, à vida em sociedade. Por isso, eles têm limitações legais para que a sua alíquota não seja cara demais em função de alguns critérios. O inciso 1º do parágrafo único nos diz que esses elementos, esses fatos geradores para a tributação do ICMS, não podem ser tributados mais caros, em valores maiores, em relação às outras operações. Então, essas operações, por serem consideradas essenciais, precisam ser tributadas com um valor menor do que as demais operações não essenciais. O inciso 2º traz a possibilidade do ente competente, que para o ICMS são os estados, aplicar alíquotas reduzidas que beneficiem a população em geral. Fica a seu critério, então, a utilização dessa ferramenta, alíquota reduzida. Contudo, no inciso 3º há uma ressalva. Essa alíquota reduzida não pode ser maior em termos percentuais do que a alíquota vigente na data da publicação desse artigo, que não foi original lá do CTN de 66, mas foi incluído no ano de 2022 no nosso código. Então, para combustível, energia elétrica e gás natural, por força do inciso 3º do parágrafo único do artigo 18A do CTN, a alíquota, ainda que reduzida, não pode ser estabelecida em valor superior em relação ao que estava vigente na época em 2022.